Glória a Deus. Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens sobre Malaquias, crescendo no conhecimento do Senhor, o tema geral do ano, o tempo do Evangelho. Paramos na verdade, em Malaquias capítulo 2, verso 17, onde nós estamos estudando juntos, tentando compreender juntos a pessoa de Deus, o conhecimento correto de Deus, e permitindo que Ele corrija todo conhecimento errado que nós tínhamos dele, todo pensamento errado que nós tínhamos dele. E agora nós estamos tentando deixar Deus construir em nós o aspecto da sua justiça. E nós então estamos falando que Deus é justo. Amém? Concluímos dizendo semana passada que Deus tem alguns propósitos quando Ele libera os seus juízos. O que são os seus juízos? É a aplicação da sua justiça. O que é a sua justiça? Lembre, é a retribuição a todos, a maneira que lidam com a sua santidade. Deus, Ele, por zelo pela sua santidade, em ira aplica juízos. O nome disso é justiça. Amém? Por que Deus pode fazer isso? Porque Deus é juiz de toda a terra. Ok? Hoje nós vamos ir para o quarto tópico, tá? Desse ensinamento sobre a justiça, até que a gente consiga voltar para Malaquias. Nesse quarto tópico, eu fiz praticamente 3 perguntas que estão relacionadas ao mesmo tema, que talvez você já leu na sua Bíblia e nunca entendeu. Só a título de curiosidade, não sei se você sabia disso, o tema do juízo de Deus, ou justiça de Deus, eu não sei porque é um tema tão longe da gente. Porque em Hebreus capítulo 6, se eu não me engano, vai dizer que juízo de Deus é um princípio elementar da fé cristã. Vocês sabiam disso? Quando Paulo está falando que não gostaria de ficar repetindo as mesmas coisas, porque ele gostaria de ir adiante, ele diz o seguinte: eu não gostaria de ficar repetindo as mesmas coisas. Vocês deveriam crescer. Lembram? Quando nós ensinamos para vocês sobre o que é ser maduro na fé, ele disse que ser maduro da fé é aquele que não é como um adolescente que ouve e não pratica. Tá? Ele diz, o adulto, o maduro na fé, é aquele que é experiente na palavra, é aquele que consegue discernir o bem, o mal, aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir a vontade do Senhor. Bom, então maturidade cristã está ligado à maneira como nós lidamos com o Evangelho, a maneira como nós respondemos aquilo que aprendemos. Isto é maturidade. Maturidade não tem a ver com quanto tempo de igreja você tem, nem se você ora, nem se você jejua, mas como que você responde ao que a palavra diz. Ok? E a palavra diz que o juízo de Deus é princípio elementar. Deixar mais fácil, é princípio básico. Vamos lá. Se a doutrina do juízo ou a doutrina da justiça está tão longe da gente, pergunto, aonde nós estamos na maturidade? Se o juízo de Deus, a Bíblia chama que é um princípio básico da fé cristã. Então, eu não preciso repetir para os irmãos, nem preciso afirmar que é o tempo do Evangelho. É o tempo de nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, o tempo de nós vivemos e moldarmos ou permitir ser moldada a nossa vida pelo padrão de Cristo. E então estaremos conseguindo pregar o verdadeiro Evangelho, que é o que Deus espera de todos nós. Gostaria de ler um trecho antes de nós lermos o primeiro texto. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Romanos, capítulo 2. Embora nós já tenhamos feito a exposição de Romanos, se você esqueceu, você pode retornar ao site. E eu gostaria que você fizesse bom uso do site, porque com toda certeza são pérolas, são riquezas que o Senhor tem dado para a igreja dele mesmo. Tá? Romanos capítulo 2, verso 1. Mas antes de ler o texto, eu quero ler uma nota que mais uma vez eu retirei desse livro maravilhoso, chamado Ser de Deus e seus Atributos, do irmão Herbert Carlos de Campos.
eu posso compartilhar esse livro com quem quiser, mas se você quiser comprar também, está anotado aí o nome, né? Ele diz o seguinte em seu livro: a ira de Deus, presta atenção, a ira de Deus é o seu eterno aborrecimento contra toda a injustiça. É o desagrado e a indignação da retidão divina ante o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Bonito, né? Difícil demais de entender, difícil ainda mais de praticar. Eu vou ler mais uma vez, mas para mostrar para vocês que a justiça de Deus, ela está praticamente num tripé. A doutrina da justiça de Deus está praticamente num tripé. Quando a gente vai aprender sobre a justiça de Deus, nós temos que aprender sobre a ira de Deus. Outra doutrina que está ligada a isso é o dia do Senhor, ou também chamado o dia da vingança de Deus, e também o dia do juízo eterno, tá? Então esses três temas estão relacionados ao mesmo tema, e a gente vai tentar aprender juntos como que nós como igreja devemos relacionar com o nosso Deus que é justo, tá ok? Então, o quarto tópico que nós vamos trabalhar hoje é: o que são os juízos de Deus, se você quiser anotar, o que é o dia do Senhor e o que é a ira de Deus. Mais uma vez, o que é o dia do Senhor, o que é a ira de Deus e o que são os seus juízos, tá? Estamos tentando ser bastante didáticos, estamos tentando ser bastante repetitivos, de maneira que toda a igreja compreenda, amém? Lembre que eu já falei que a maturidade é para o corpo, não é só para mim. Então eu vou repetir mais uma vez o que eu disse anteriormente, fique ligado nisso. A ira de Deus é o seu eterno aborrecimento contra toda injustiça, é o desagrado e a indignação da retidão divina ante o mal, é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Então, nós falamos semana passada um pouco sobre contra quem e por que Deus está irado. Contra quem e por quê? Nós falamos que Deus está irado contra todos os homens. Por quê? Porque todos os homens estão com seus corações doentes, incuráveis. Nós falamos isso, tá? Falamos que e que o homem fez? Por que o homem está com seu coração doente, com uma doença que não pode ser tratada? Porque ele diz o seguinte, e nós falamos também que só Deus é capaz de sondar o profundo do coração do ser humano. Okay? Quando as pessoas costumam falar assim, eu estou sentindo isso, é provavelmente que não é de Deus. Porque 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: aquilo que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem sentiu, isto o Senhor revelou para aqueles que o amam, pelo seu Espírito. Tá? Então, Deus nos deu o seu Espírito para que a gente possa compreender as riquezas da sua graça, para compreender a sua justiça, para compreender o seu ser. Você não tem como compreender nada de Deus por você mesmo, nem pelo seu próprio coração. Porque o seu coração está com uma doença incurável. Por quê? Porque os homens suprimiram a verdade de Deus pela injustiça e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tá? Então isso nós falamos semana passada. E agora nós vamos tentar juntos ler o Romanos capítulo 2. Vamos tentar, talvez a gente vai entrar um pouquinho no Romanos capítulo 3. Não tenho o objetivo de encerrar o assunto hoje, mas esse é um assunto que a gente deve ser bem cauteloso e bem devagar, explicar bem certinho. Então aqui nós vamos tentar ver qual é a dinâmica, como que isso acontece, ok? Como que funciona aos olhos de Deus, na ótica de Deus, como que funciona isso aí. Romanos capítulo 2, verso 1. Portanto és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante.
pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Então, qual é o contexto? O contexto é que os judeus, e a gente vai chegar lá em Malaquias novamente, eles se orgulhavam de ser melhores que os outros homens, porque eles tinham a lei. E Paulo está querendo demonstrar que aos olhos de Deus, ter a lei não significa nada. É semelhante ao crente orgulhoso hoje, que diz, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo e Deus, estou nem aí. Não é isto que faz a diferença. Embora Deus espera que a gente faça isso, de maneira a alimentar nosso espírito, de maneira a ter comunhão com Ele. Nada contra, pelo contrário, temos que crescer nas práticas espirituais, ou, como a Bíblia chama, na piedade, que são as práticas espirituais. Mas, na verdade, o que Deus está tentando mostrar é que todos nós, e ele começa falando dos judeus. Por que os judeus? Porque os judeus é o povo escolhido de Deus, o povo ao qual recebeu a lei de Deus, o povo que foi separado para ser santo, o povo ao qual Deus vinha trabalhando, e estava trabalhando até nessa época aqui, já fazia 1.500 anos aproximadamente, trabalhando o mesmo povo, trabalhando no coração deles. Tá? E eles se orgulhavam, começaram a se orgulhar por eles ter a lei. Embora realmente eles eram chamados a menina dos olhos de Deus, Deus vai deixar muito bem claro aqui que eles também estão debaixo do juízo de Deus. Por que isso? Como eu disse, concluí semana passada, dando um parênteses, eu quero retomar ele para que você não fique em dúvida. Por que Deus está declarando claramente para os judeus que eles também são indesculpáveis? Porque eles estavam dizendo o seguinte, não, eles tudo bem, Senhor, mas nós não. Né? E o crente hoje, ele não é diferente. O mundo tudo bem, Senhor, mas nós não. Por que não? E a gente não sabe responder por que não. Ou por que nós somos diferentes do mundo. Se a gente peca igual ou às vezes até pior. Quando você olha para os pecados de Israel, olhando inclusive para os textos de Jeremias e até os outros profetas como Isaías, por exemplo, ou os outros profetas, Amós e todos os outros, você vai ver, por exemplo, que em alguns momentos a tribo de Israel, ou Judá, sei lá, o povo de Deus naquela época, eles praticavam crimes piores do que os pagãos, em alguns momentos. O Robson compartilhou a experiência de Zedequias, ou Ezequias, não lembro agora o nome, eu nunca lembro certinho o nome dele, mas o filho dele chamado Manassés, ele teve a capacidade de sacrificar os próprios filhos no altar de Deus, ao Deus pagão. Olha que coisa horrível. Ou como nós cantamos, não sei o que viste em mim, né? Tanta paciência, tanta misericórdia. Então assim, ou como Romanos capítulo 11, ele diz, né, olha, se o Senhor rejeitou temporariamente o seu povo, quanto mais vocês, que foram oliveira enxertada, vocês eram oliveira brava. Quando em Malaquias capítulo 1, verso 4 ou 5, não estou certo, quando ele estava questionando a respeito do amor de Deus, o Senhor respondeu de maneira muito dura e difícil de entender, para nós, para eles não, porque eles falaram assim, olha, eu amei vocês, sempre amei vocês. Por quê? Porque eu escolhi vocês. Vocês poderiam estar debaixo do meu desgosto. Você quer uma palavra mais forte? Do meu ódio. Porque eu aborreci Esaú e amei a Jacó. Vocês são parte de Jacó. Vocês estão debaixo do meu amor. E quando ele vai descrevendo o que ele fez com Esaú, o irmão de Jacó, é terrível. É terrível porque eles falam assim, não, mas nós vamos reconstruir. E o Senhor declara muito claro, tanto em Malaquias 1, quanto em Romanos capítulo 9. Ainda que você reconstrua 10 mil vezes eu vou destruir vocês. Porque o meu semblante está aborrecido para com vocês, para sempre. Só que quando o texto vai
ensinar para nós, explicarmos para nós sobre isso, ele vai explicar que de maneira soberana Deus amou a Jacó, de maneira soberana Deus rejeitou Esaú. Significa que o ódio de Deus, assim como o seu amor, está relacionado com a sua soberania, não com o seu estado emocional. Mais uma vez, o ódio de Deus, a recusa de Deus, não está ligado com aquilo que Esaú fez. Esaú não tinha nascido quando Deus falou isso. Assim como o amor de Deus não está relacionado com nada bom, nada ruim que você faça, mas com a sua soberania. Deus ama quem quer, do jeito que quer, a hora que quer, e derrama a sua misericórdia a quem quer, do jeito que quer. E muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a justiça de Deus, então, a gente vai falar assim, Deus está irado, por quê? Porque você pecou. Não é por isso. Ok? Embora, sim, Deus também está irado contra todos que pecam, mas não é porque você fez nada mal, porque quando você faz algo bom, Deus continua irado contra você. E o texto vai explicar o porquê. Ok? Então a ira de Deus, ou a repulsa de Deus, tá? Não está relacionado com aspectos do seu emocional, mas por causa da sua natureza santa. Amém? Então, assim como o amor de Deus está relacionado com a sua soberania, não por algo bom ou ruim que você faça, ok? O ódio de Deus não está relacionado a algo ruim que você faça, porque Deus aborreceu Esaú antes de ele ter nascido, ok? Eu sei que isso não é muito fácil de entender, por isso que a gente vai ler Romanos 2. Então ele começa dizendo para os judeus, vocês são indesculpáveis tanto quanto os gentios. Toda vez que a palavra fala judeu, Israel, ele está se referindo ao povo separado, a família de Abraão. Toda vez que ele vai usar a palavra gregos, ou gentios, ou bárbaros, ele está falando de todo o resto, ok? No Antigo Testamento ele separa dessa maneira. Tá? Então quando eu estou lendo aqui, entenda, o povo de Deus e todo o restante que não é povo de Deus, ok? Ficou claro isso? Vamos lá. Verso 2. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. O julgamento de Deus não é de acordo com as práticas. Ok? Deus não vai julgar, ele não vai vir com ira e juízo baseado em práticas boas ou más. Até porque, lembre, irmãos, que existe algo bom no ser humano, fruto da árvore do bem e do mal. Então, o homem é capaz de fazer coisas boas? Com certeza, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, só um cristão regenerado pode fazer obras justas. São coisas diferentes. É isso que nós vamos tentar aprender. Por exemplo, a roupa que você irá usar para viver na eternidade com ele, participar das bodas do Cordeiro, é uma roupa costurada com a linha chamada Atos de Justiça dos Santos. As mesmas obras que ele diz que preparou para que nós andássemos nelas no livro de Efésios, capítulo 2. Tá? Então, por isso que é muito importante você tomar nota, se prestar atenção, porque todos os estudos que a gente fez até hoje vai colaborar para você entender esse tema. Amém? Por isso que é importante prestar atenção no que o próprio Hebreus diz. Tome atenção às verdades ouvidas. Amém? Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julga e todavia pratica os mesmos atos, pensa que de alguma forma escapará ao juízo de Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque nós vivemos fazendo isso. A gente vive fazendo isso. Qual é o problema de julgar o irmão? Logo a gente tem que apontar o dedo. Porque da mesma maneira que você, não é assim? É pior do que isso. Sabe o que o texto quer dizer? Se você julga um ser humano, você está dizendo para o Senhor, me julgue. Você passa. O problema de quando você julga, não é necessariamente dizendo que logo a gente usa o texto, né, de bate-pronto, né? Que olha, assim como tem um dedo para você, tem um dedo para mim, tem 3 para você. Tá? Isso aí é bom e está certo mesmo, mas é mais do que isso.
Ele diz que nós não... Ele estava dizendo, os judeus, vocês estão julgando os gentios, mas vocês são piores que eles. Porque se a régua que eu vou usar para eles eu passar em vocês, vocês também não passam. Porque a régua é a verdade. Não é o que vocês pensam sobre a verdade, é a minha verdade. Existem muitas verdades, irmãos, que é verdade, mas não é a verdade dele. Quer ver um exemplo? Quantas injustiças são feitas em nome da verdade pelos juízes do nosso mundo? Por exemplo, em alguns países, talvez predominante árabes, africanos, se for pego um casal homossexual em flagrante, são mortos pela pena de morte do próprio governo. Isso é legal. Pergunto, foi praticado verdade, mas está dentro da verdade do Evangelho? Consegue entender o que eu quero dizer? Ou seja, você pode usar uma verdade, mas não é em cima dela que o Senhor julga. Então, se você quer que Deus julgue o outro, a mesma será julgada para você. Então, quem vai passar? Então, é isso que o Senhor está tentando construir. Quando ele vai tentar ensinar sobre juízo, sobre justiça, sobre ira, sobre dia da vingança. O fato é que vocês não podem julgar ninguém, porque vocês também estão debaixo da minha ira. Estou irado contra vocês também. Tá? Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Porque os homens, eles acham que está de boa porque eles não morrem. Um exemplo disso nas Escrituras, claro, terrível, é o exemplo de Caim e Abel. Um homem matou o seu irmão, o seu único irmão. E quando o Senhor vai dar a sentença para ele de julgamento, o Senhor coloca uma marca nele. E quando ele recebe a marca, ele diz o seguinte: não é justo. Não é justo. Por que ele fala que não é justo? Porque ele está dizendo o seguinte: Senhor, a partir de agora, todo mundo que me vê vai querer me matar. O que o Senhor diz? Pelo contrário, a marca é para que ninguém te mate. O que ele fez? Ele utilizou da tolerância como teimosia, acumulando o que? Ira sobre ti no dia da ira. E aqui ele começa a explicar o seguinte: por que Deus vai liberar e permitir que os vasos da ira, como nós explicamos em Romanos 9, com muita paciência eles toleram os vasos da ira? Por quê? Por quê, irmãos? Porque ele diz que haverá um dia chamado dia da ira. E aqui ele começa a trabalhar no coração dos judeus. E o que ele está trabalhando aqui? O coração do Evangelho. O coração do Evangelho é: qual é a boa notícia? Eu falava Evangelho, significa boa notícia. Qual é a boa notícia então do Evangelho de Deus? A boa notícia é que eu estou avisando que eu estou vindo para destruir tudo e todos. É a boa notícia que você não precisa morrer. Tá? É basicamente isso que ele está tentando ensinar. É basicamente essa verdade que nós estamos tentando recuperar. Quando se revelará plenamente o seu justo... Então ele está querendo dizer o seguinte: algumas pessoas aparentemente estão sem receber juízo de Deus. E a gente fica indignado com isso. Sim ou não? Os assassinos, né? Os homens maus, os homens escrupulosos. Não é assim? Que a gente se sente, não é assim? Injustiçado. Porque a gente volta às mesmas ligações do início, né? As mesmas. Senhor, parece que o ímpio prospera e a gente não. Parece, a gente chega ao ponto de ter a conclusão do povo de Malaquias. Parece que o Senhor gosta mais deles que da gente.
Mas continue lendo Romanos capítulo 1 e você vai ver uma coisa impressionante. Por eles desprezarem a revelação de Deus, Deus os torna indesculpáveis e permite eles andarem segundo os seus próprios corações. Por isso que nós, eu e você, irmãos, existe um nome chamado graça de Deus, ou alguns chamam de graça comum. É uma graça do Senhor liberada para frear o nosso mal. Quantos de vocês já teve vontade de matar alguém? Seja bem sincero. Eu, como eu sei da vida de vocês, eu sei que alguns já. E eu que vos falo algumas vezes. Por que você não mata? Não é porque meio de cadeia, não. Tá? Porque você não sabe o que é isso, só quem está para saber. É porque existe uma graça de Deus freando o mal do nosso coração. Amém, irmãos? Porque você não está trocando a glória de Deus pela criatura. Mas aos homens que desprezam o conhecimento de Deus, Deus os lança a sua própria sorte e permita que eles sejam maus em totalidade. Já que vocês querem ser maus, sejam maus com todo o coração. Então, os homens que estão experimentando muita maldade, muita teimosia, já estão debaixo do juízo de Deus e a gente não sabe. Irmãos, lembre do texto de Hebreus capítulo 12. Ele só corrige a filhos. Quem não está debaixo da correção, ele chama do que? De bastardo. O que é a bastardia? Filhos fora do casamento. Ou seja, filhos fora da aliança. E não tem direito à herança. São lançados fora, porque não são filhos. Então, quando você vê, irmão, uma pessoa a qual aparentemente está sem justiça, ele está debaixo de juízo. Não sinta vontade de estar na pele dele. Deseje ser corrigido. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, que nós falamos da ceia, quando Paulo vai dizer, é bom que isso aconteça, ele está falando de alguns problemas na igreja. Sabe por quê? Ele diz o seguinte, porque aí a gente consegue ver quem é o que não é. E mais do que isso, diz o seguinte, olha, receba a correção do Senhor. E ele está falando da administração de uns aos outros. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, é melhor que você seja corrigido aqui do que ser corrigido junto com o mundo. Ele está querendo o seguinte, que muitos irmãos saem da igreja, local mesmo, param de congregar por problemas. Você está literalmente abrindo mão da correção do Pai. É um perigo muito grande. Inclusive, Hebreus vai dizer o seguinte, não sejais como alguns que abandonaram o costume de congregar. Porque diz, vai estar se aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais se aproxima aquele dia, mais sentiremos vontade de não congregar. Por quê? Não é justo. Tá? É essa a questão. Até aqui, amém? Amém? Estão comigo aqui? Olha o verso 6, terrível. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Irmãos, entendam. Deus não é injusto em hipótese alguma. A diferença é que a aplicação da sua justiça existe atributos um pouco diferentes por causa do negócio chamado misericórdia. É a causa de não sermos consumidos. Ou nós podemos chamar de paciência. Ou, como alguns versículos anteriores, tolerância. Tente imaginar se a ira de Deus estivesse relacionado com as suas emoções. O que seria de você? Já aconteceu de você acordar com a pá virada e você não tem motivo para isso, você desconta todo mundo? E quem realmente é o alvo é o amor, né, irmão? Vamos tentar imaginar se a ira de Deus estivesse relacionada com as suas emoções. O que seria de nós, irmãos? Um dia que ele acordasse com a pá virada.
Irmãos, a sua ira, presta atenção no que eu estou explicando, a ira de Deus não é fundamentado em suas emoções. E Deus tem emoções, tá? Que nós temos, e nós somos a imagem dele. As afeições de Deus, ok? Que são boas, santas, perfeitas, né? Mas na sua natureza. Qual a natureza? Santo, santo, santo. E porque ele zela pela sua santidade, ou seja, ele zela por que ele é, ok? E para que nós não sejamos destruídos, tá? Ele é longânimo, ele é paciente, ele é tolerante, ok? E a graça comum tem sido derramada sobre todos os homens, tá? Não é só sobre nós não, tá? Sobre todos os homens, que ainda permite os seus corações não aborrecer todo. Por exemplo disso, lembrei agora. Tem uma palavra que eu já trabalhei com vocês, e se você quiser saber mais dela, nós temos ela no YouTube. Se quem quiser, eu posso depois passar para você. Do nosso querido irmão Cote, um homem de Deus brilhante na nossa época. A palavra é assim: os 4 pilares ou 5 pilares de uma família, acho que é isso o tema. Mas ele usa um texto chamado o seguinte: destruindo os fundamentos, o que fará o justo? Destruindo os fundamentos, o que fará o justo? Vamos lá. Quais são os mecanismos que Deus liberou sobre a humanidade para frear o mal da humanidade? São muitos. Nós falamos semana passada sobre os seus juízos, né? Mas existem outras mais simples. A principal, a família. Costumo dizer lá com os rapazes, os jovens estão presos comigo lá, de que se eles não respeitam a mãe, nunca vão respeitar Deus. Nunca. Absolutamente. Então, nessa mensagem, Cote vai dizer o seguinte: os homens, eles vão destruindo alguns pilares que Deus colocou para frear o mal e para revelar a si mesmo. Como nós já estudamos, Romanos capítulo 1, nós podemos perceber que Deus é claramente perceptível pelas coisas que Ele criou. E uma das coisas que Ele criou é família. A questão da autoridade da família. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com moradores de rua, como eu já tive algumas, você vai perceber que esses pilares foram destruídos praticamente todos. E o principal, talvez o primeiro, que geralmente é quebrado, é o da família. Tá? Não tem afeição por mais ninguém. Você pode perguntar: não, mas você tem família? Eu tenho. O que aconteceu? Uma longa história. Né? Eles poderiam voltar para a família. Muitas das famílias, não todas, mas muitas famílias receberiam. Seria difícil, mas receberiam, com certeza. Tá? Então, o Cote vai dizer o papel do pai, o papel da mãe, o marido, o papel da mulher, o papel do marido, os filhos e assim por diante. Depois ele diz o seguinte, que uns outros pilares, se for removido da vida de qualquer pessoa, o que pode fazer um justo? Ele vai dizer que é a questão da autoridade. Num dos textos de Timóteo vai dizer o seguinte, se eu não me engano é Timóteo, que vai dizer o seguinte, que as autoridades foi colocada por Deus para frear o mal do homem. Quem sabia disso? Depois eu acho o texto e compartilho com vocês. Irmãos, embora muitas autoridades não tenham respondido à justiça de Deus, Deus vai usar essa autoridade para frear o mal na humanidade. Ok? Glória a Deus. Vocês estão conseguindo compreender o mecanismo de Deus trabalhar para preparar o nosso coração para poder receber Ele mesmo? Verso 7. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a justiça. Percebe aqui o texto? Rejeitam a verdade. Não é que eles não sabem da verdade, eles a rejeitam. Então esse é um dos pilares também que Cote vai trabalhar nessa mensagem, que fará o justo, quando remove os pilares, remove os fundamentos. E um dos fundamentos, irmãos, mais fundamentais, é a verdade que existe um Deus.
Você pode não conhecê-lo, você pode ainda não conseguir corresponder com sua palavra. Já conversou com alguém que começa falando assim para você, conversando, evangelizando? Ah, eu já conheço a Bíblia. Terrível conversar com uma pessoa assim, porque ela está rejeitando a verdade que ela disse que conhece. Meu Deus. Ela diz que para ele está reservado o dia da ira, porque ele despreza o conhecimento que ele tem. Amém? Então, não preciso dizer por que o juízo começa pela casa de Deus, né? Por que o juízo começa pela casa de Deus? Porque a casa de Deus tem o quê? O conhecimento da verdade. Tá? Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu, em seguida para o grego. Mas nunca se esqueça esse detalhe. Lembra que eu estava falando com vocês, isso já por 2 mensagens, que Deus vai usar Israel como um tipo, como um padrão, como um parâmetro, como um prumo para exercer tanto amor, tanta misericórdia, tanta justiça como juízo sobre o mundo. Então assim, se Deus começou a revelar-se a judeu, ele começa julgando também o judeu. Assim como a salvação começou com os judeus, Jesus é judeu, tá? Assim também o julgamento. Tá? Esse é o padrão de Deus. Esse também é um dos motivos de a gente perceber tanta, entre aspas, desgraças que acontecem com o povo de Israel quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento. Vamos lá, se Deus está derramando tanta ira, justiça e julgamento sobre o seu povo, chamado menina dos seus olhos, quanto mais ao mundo. Você tem que imaginar o que está reservado para a injustiça do mundo. Só lembrar do holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos. Se você assistiu o filme A Lista de Schindler, você vai ter uma ideia do que foi. Se Deus permitiu acontecer isso com um povo que ele chama, um povo que ele ama, o que será do mundo naquele dia? Lembra do texto? Se o Senhor não abreviar, se o Senhor não chega. Irmãos, o que vai fazer muitas pessoas serem salvas, literalmente não morrer, é porque ele vai chegar. Porque se ele não chega, ninguém suporta. Tamanho terrível será aquele dia. Que nós vamos trabalhar ainda o tema chamado o dia do Senhor, ou o dia da vingança, ou o dia da ira, ou chamado o dia do Senhor. Nós não vamos trabalhar isso exaustivamente nessa série, mas a resposta que Deus vai dar para o povo de Malaquias em capítulo 3 é exatamente isso. Ok? Mas vamos chegar lá. Agora presta no verso 11. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível porque o evangelho que tem sido pregado hoje nos faz ser melhores que as pessoas do mundo. E aí a gente entra num orgulho, uma arrogância de achar que nós somos. Existe realidades espirituais acerca de sermos nova criatura? Existe. Existe o aspecto de Deus de nos chamar de santos já hoje? Sim, é verdade. Existe uma realidade que a Bíblia nos chama de justos e justificados? Também é verdade. Existe uma realidade que nós somos filhinhos amados? Também é verdade. Mas a mesma verdade é que o justo juiz julgará todos de maneira imparcial. Você não será mais nem menos julgado do que o mundo. Mas sério, então, o que será de nós? Então é o próximo tópico semana que vem. Como que nós lidamos com o Deus justo? Como que nós lidamos com um Deus desse tipo? Existe alguma boa notícia, mas porque eu não estou vendo nenhuma até agora. Como eu tenho dito, que o verdadeiro evangelho começa com uma má notícia. E qual é a má notícia? Você está morto. Qual a boa notícia? Eu tenho a vida. É assim o evangelho. Ok? Então, nós não podemos aceitar só as coisas benéficas do evangelho. Embora tudo é benéfico, mas o que eu estou falando assim, nos aspectos negativos do evangelho,
são importantes porque o aspecto negativo produz o positivo. Porque se o aspecto do evangelho é só positivo, não é evangelho. Né? Porque por que o Senhor teria vindo morrer se você é bom? Né? Por quê? Então, marque o verso 11 na sua Bíblia, no seu coração. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, então nunca se ache melhor que ninguém. Se você tiver o privilégio como eu, Deus me deu alguns privilégios como você já tem visto, irmãos. Mas um dia faça a visita, porque vale a pena às vezes para você ser chocado. Um dia vá no manicômio. Embora hoje não é usado mais esse nome, né? Nós temos alguns perto, mas eu tive o prazer ou o desprazer de trabalhar no São Julián, lá em Piraquara. Peça para você fazer a visita um dia. Faça isso, faça isso. No setor dos loucos. Se você já assistiu aquele filme A Ilha do Medo, com o Leonardo DiCaprio, filme muito bom, por sinal. Ele relata um pouquinho de pessoas que estão amarradas, completamente amarradas, amordaçadas. E são literalmente pessoas que estão mortas, vivas, viva morta, vai saber. Irmãos, é terrível. Eu não consigo entender como alguém, Deus libera dom, né? Mas eu não consigo entender como alguém em sã consciência consegue trabalhar no lugar daquele. É um lugar terrível, irmãos. Pessoas que são animais, em termos assim, entendeu? De consciência, entendeu? Terrível. Pergunta, por que não é você? Por que não é você que ficou louco e está lá agora? Quando eu estava estudando enfermagem, a professora contou a história de um jovem. História muito triste. Um jovem, quando eu falo jovem bonito, eu estou querendo dizer que ele era uma pessoa feliz, tá? Porque a pessoa bonita, eu sei, não estou querendo dizer isso. Mas estou falando na expressão, um jovem bonito tinha, né, feliz. Ele estava cursando direito na faculdade. Um rapaz assim, jovem, aparentemente nenhum defeito, nenhum problema de saúde. Irmãos, de uma hora para outra, um dia ele estava na faculdade fazendo direito, cursando o seu curso, família feliz com ele. No outro dia ele estava amarrado, amordaçado, louco, de pedra. Por que você é melhor que ele? Pergunte isso para você mesmo. Então, irmãos, esse tipo de evangelho que nos coloca no pedestal, sabe assim, de mostrar que você é um super crente, de mostrar que você é bom, de mostrar que Deus te ama, sabe assim, que enfatiza todas essas coisas boas do evangelho, sem mostrar a verdade de que você é um miserável. Essas duas realidades andam juntas. Haverá um dia onde essa realidade será desfeita. Por isso que Romanos capítulo 2, verso 22 diz que a criação aguarda, mas nós gememos aguardando a redenção do nosso corpo. Porque, como diz Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Quantos aqui já quiseram nunca mais pecar, no outro dia está pecando pior do que no dia que você prometeu? E como é que você acha que você é melhor que o outro? Esse evangelho que enfatiza essa graça barata, irmãos, não é o evangelho do Senhor. E esse evangelho vai produzir crentes fracos como já temos hoje. O coronavírus só mostrou isso, que já existia. Que eu tenho falado para vocês há 3 anos, crentes fracos. O evangelho fraco. Tá? Deus, não existe parcialidade nenhuma. Se agora Ele quiser estender a mão dele sobre você e fazer você virar esquizofrênico, que nem aquelas pessoas que estão lá no manicômio, Ele continuará sendo justo. Porque afinal de contas você merece. Porque você tem um coração incurável. Verso 12.
Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados, pois diante de Deus, irmãos, nós temos que entender que nós estaremos diante do juiz de toda a terra, e o padrão de julgar os seres humanos é Ele mesmo. Lembre, Ele julgará segundo a verdade. Quando estava diante de Pilatos, fala, mas o que é essa verdade? I am true. Eu sou a verdade. Eu acho muito legal essa palavra no filme do Mel Gibson, né? Já viu essa parte, né? Quando ele está conversando com o Pilatos lá, ele olha para ele nos olhos. I am true. Eu sou a verdade. Então a verdade não é apenas o que ele fala, mas o que ele é a verdade. João 14,6, eu sou a verdade. Tá bom, irmãos? Pois diante de Deus não são os que, verso 13, os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem. Esses são considerados justos, mas quem pode se justificar pela prática da lei? Gálatas capítulo 3, na verdade todo o livro de Gálatas, se alguém puder ser justificado pela lei, por que Cristo morreu? Então Cristo morreu de balde, Cristo morreu sem propósito. Cristo morreu para resgatar os que estavam guardados na lei. Mas não os que se orgulhavam pela prática, mas os que perseveravam naquele que deu a lei. Porque lembre todo o texto que nós estudamos lá de Êxodo. Se vocês permanecerem na minha aliança, como vocês permanecem na minha lei, tendo fé no que eu disse, ou seja, na lei de Moisés. A lei de Moisés nunca teve o objetivo de salvar ninguém, mas mostrar que eles mereciam e precisavam de um Salvador. Desculpe, mereciam não, mas eles precisavam de um Salvador. Mereceres não mereciam absolutamente nada. Irmãos, o povo que estava no Egito 400 anos, a gente tem uma visão errada disso. Aquele povo, eles não estavam buscando Deus não, tá? Eles estavam clamando, como o Brasil está clamando, manda um presente melhor. Ajuda alguém, ajuda a gente aqui. Estavam clamando por salvação. Estavam reclamando da escravidão. Todo o evangelho, ou proto-evangelho do Antigo Testamento, começa assim. Eu lembro que a Raíssa decorou bem, né, Raíssa, aquela época. Como começava, lembra? Eu vos tirei do Egito. Eu vos tirei do Egito. Eu vos tirei do Egito. Sempre começava com eu, Deus. E como que é o nosso evangelho hoje? Eu oro, eu jejuo, eu faço a minha parte. E o evangelho não mudou. Eu morri no seu lugar. Eu amei você primeiro. Consegue entender a diferença? Só que o eu aqui não somos nós, é ele. Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunha a sua própria consciência, os pensamentos algumas vezes acusando, e outros momentos lhe servindo de defesa. Está querendo o seguinte, que quando Deus fala que não existe parcialidade, ele será imparcial, significa que ele julgará os que têm lei porque têm lei, mas os que não têm lei, sob a lei que eles não têm. Por quê? Porque até a lei que eles não têm, eles não praticam também. Já ouviu? Pessoas falam assim, eu sou um homem de princípios, mas ele não segue os princípios que ele tem. Por quê? Porque ele é indesculpável. Todos nós somos indesculpáveis. Então, preparando o nosso coração para a semana que vem, como eu tenho feito sempre, comece a perguntar, Marcelo, se tudo isso que você está falando é verdade, o que será de nós? Como escapar desse juízo? Como? Nas palavras do próprio Senhor Jesus? Impossível. Quando
Pedro que achava que estava fazendo alguma coisa, lembra? Pedro, tenta imaginar Pedro, irmão. Embora alguns vão tirar sarro, né, que a empresa de pescaria dele não estava indo bem, né? Porque afinal de contas ele ficou o dia todo, a noite toda não pescou nada, lembra disso? Já ouviram mensagem sobre isso? Então tá bom. Mas o fato é que ele deu, né? Deu a empresa. E ele estava, lembra que Pedro se achava o último biscoito do pacote, né? Ele, na verdade, ele se achava o cara. E muitos de nós se achamos assim também. Lembra que eu estou preparando uma mensagem, faz muito tempo, né, sobre Pedro, né? A Igreja da Paz tem uma mensagem muito boa sobre isso. O nome da mensagem é Pedro, Pedrinho, Pedrão. Está no site, só procurar o que vocês acham. Mas Pedro, ouvindo Jesus falar com aquele homem, e a conversa foi mais ou menos assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus, de maneira clara, respondeu Romanos capítulo 2. Pratica a minha lei. O que ele respondeu? Tenho feito desde criança. A Bíblia diz o seguinte: tendo o Senhor percebido o seu coração. O que nós falamos semana passada? O coração do homem como está? Quem é o único que é capaz de sondar o coração do homem? E Deus, olhando o coração dele, diz o seguinte. Tem uma versão que diz o seguinte, é poderoso isso. Jesus o amou e disse. Irmãos, esse evangelho que nós estamos aprendendo a aprender, ou desejando desejar, dói, mas é bom. Não é assim? Porque ele tem poder para produzir vida. Lembra de Romanos capítulo 1? Paulo. Eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Então Jesus olhou para ele e o amou. Então o que Jesus vai falar para ele é resultado de amor. Então se você está pregando o evangelho fora do aspecto da justiça, você não está amando a pessoa. Pelo contrário. Okay? O que é o contrário do amor? A gente falaria ódio, né? Sabe o que ele chama de inferno? Separação de Deus. O Senhor Jesus diz, vocês não estão entrando, estão impedindo que os outros entrem. Sabe por quê? Porque vocês estão pregando um falso evangelho. A Bíblia diz o seguinte: ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos tropeçar. E o que é o tropeçar? Pregar o evangelho que não é o meu evangelho. Ai daquele. Seria melhor fazer o que no pescoço, lembra? Meu Deus, terrível. Terrível, irmãos. Então Jesus falou para aquele homem, o amou e disse: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres. A Bíblia diz que o homem entristeceu o seu semblante. O evangelho, irmãos, ele tem um poder para salvar ou para desgraçar ainda mais a vida de uma pessoa. Porque ele sabe que aquilo é verdade. Ele sabe. Mas ele, às vezes, não se rende ao evangelho. Então, Pedro, agora tenta imaginar, Pedro está nessa cena, tá? Nunca tira Pedro disso aí. Talvez tudo que Deus fez só para provocar Pedro, né? É possível, tá? Pedro fala assim: Senhor, agora eu estou confuso. Agora tenta imaginar o que na cabeça de Pedro ele estava fazendo, ok? Estou te seguindo, abandonei meu emprego, abandonei minha empresa, tá? Tenta imaginar. Só que Pedro sabia que aquele homem era muito rico. Tá? E é como Pedro estivesse falando assim para Jesus: Jesus, mas o padrão que o Senhor colocou agora é muito alto. Aí a pergunta de Pedro: quem é que pode se salvar? Irmãos, o verdadeiro evangelho tem que chegar a essa pergunta. É a mesma pergunta que chegou na pregação de Pedro, do próprio Pedro depois em Atos capítulo 2. Porque Pedro pegou o verdadeiro evangelho, que os homens falaram: o que devemos fazer? E a pregação de hoje tem sido um pouco diferente, né? E o Senhor Jesus respondeu: é impossível para os homens.
Irmãos, quando a gente começar a entender o Evangelho, começar a moldar na sua vida em torno do Evangelho, o Evangelho moldar na sua vida, e a gente começar a praticar um aspecto de pregar a verdade do Evangelho, ou seremos amados ou seremos odiados. Não existe outra maneira. E com certeza, por nós não estarmos odiados, é porque nós não estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Isso é claro na Escritura. Vocês serão odiados por todos. Tá? É essa que é a verdade. O Evangelho que estamos pregando, e lembra que falando nós, eu não estou falando nós como igreja local, embora nós também não estamos. A igreja do Senhor Jesus precisa crescer. Escutando um testemunho do chileno essa semana passada, ao mesmo tempo que eu me senti envergonhado, embora sentir envergonhado não é uma expressão do Senhor, né? Isso, o acusador dos irmãos é o diabo. Mas sabe quando você se sente assim, menor? Meu Deus, eu me senti tão mal. Ele estava dando um testemunho de uma pessoa que ele estava evangelizando desses países árabes. Eu não lembro agora qual país, mas eu lembro que ele estava conversando com um islâmico, um árabe, e ele falando bem assim, ele disse que muitos até aceitam um pouco o evangelho porque querem melhorar de vida. E ele estava assim, não, o evangelho que eu estou falando para você não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com melhorar de vida. O evangelho que eu estou falando para você, na verdade, vai piorar com a sua vida. É possível que você morra porque você está passando o evangelho. O cara olhou para ele assim, tipo assim, o que tem de bom nisso? Ele é boa notícia que o Senhor te salvará naquele dia. Isso é boa notícia. O evangelho, ou ele é suficiente, ou ele não é nada, irmãos. Sabe o que a pessoa falou para o chileno? Não quero. Tá bom? Bate a sandália dos teus pés e vai para outro. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não falou, não, veja bem, é que assim, Jesus vai te purificando aos poucos, entendeu, cara? Nesse discipulado de hoje? Não, veja bem, não é bem assim, eu também não mudei de uma hora para outra, né? Vai vindo, vem vindo, entendeu? Faça parte de uma célula, faça parte do grupo, né? De repente você já é crente e nem sabe. Meu Deus, cara, olha onde a gente chegou. Nós temos que dar risada, porque na verdade nós tínhamos que chorar, né? Logo nós vamos chorar, eu creio que o Senhor vai fazer a gente chorar daqui a pouco. Estou falando hoje, porque seria bom, né? Mas, irmãos, entenda o que eu estou querendo dizer. Jesus falou para ele, o evangelho de hoje. O homem estava indo embora, né? Pedro falaria assim, Jesus, não dá para abrir exceção para ele? Tem dinheiro, cara. Eu cheguei a ouvir isso, e eu com muito vergonha que eu falo. Quando aparecer alguém rico, irmão, nós temos que fazer um discipulado diferente. Por quê, irmão? Pastor, por que, pastor? Pastor, por que, pastor? Porque pessoa rica tem um diálogo diferente, tem uma maneira de pensar diferente. Você entendeu o que eu quero falar, não? Por que eu fui profundamente impactado com o evangelho de Santarém, irmãos? Aquele povo simples, na minha opinião, cheio de Deus. Porque na mesma roda estava a pessoa que estava catando lixo. Estava a pessoa que eu fui na casa dela, que era a dona da Mitsubishi. Na mesma roda. Entendeu? Este evangelho, a gente precisa voltar. Amém? O evangelho, ou ele é suficiente, ou ele não é nada. Nós temos que voltar a crer que o evangelho de Deus é suficiente para salvar o pecador. E ele não precisa da gente. Amém? Como diz o Reinhard Bonk, pregue o evangelho e o evangelho acontece. Nós precisamos crer nesse evangelho. Porque a pergunta, se nós não cremos nesse evangelho, a pergunta, nós ainda estamos no evangelho? Nós ainda estamos nele? Amém. Infelizmente temos que terminar. Verso 16. Como lição de casa, eu gostaria que vocês pudessem ler para a próxima semana Romanos capítulo 3, tá? Se vocês puderem fazer isso por mim e por nós, seria muito bom.
eu queria fazer isso hoje, não vai dar tempo. Verso 16 diz o seguinte: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Meu Deus. Tenta imaginar um dia onde o Senhor vai julgar os segredos dos homens. Por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com o quê? De acordo com o quê? De acordo com a verdade do Evangelho. De acordo com as declarações do Evangelho. Consegue entender por que Deus vem sinalizando para nós que é o tempo do Evangelho? Então, semana que vem, nós vamos começar a trabalhar o quinto ponto. O quinto ponto, se você quiser anotar, é: como escapar da ira de Deus? Como se relacionar com Deus justo? Desse nível aqui, o Evangelho está explicando. Como? Orando, jejuando? Sendo um bom crente? Sendo um péssimo crente? Porque tem gente que ainda acha que quanto mais peco, mais graça eu vou experimentar, né? Tudo bem? Então acho que pode ser um mau crente também vai dar certo. Como escapar da ira de Deus? Ou como se relacionar com Deus justo? Amém? Tá? Então o verso 16 vai dizer o seguinte: haverá um dia onde os segredos de todos os homens serão colocados na mesa. E ele diz: e não existe parcialidade. E será julgado por um homem chamado Jesus Cristo. E será julgado segundo as declarações do Evangelho. Fica de pé. Glória a Deus.